gravei o meu vídeo sobre função quadrática, eu mencionei a existência de um procedimento chamado completar quadrado, mas que eu não estava com vontade de fazer naquele vídeo. Vamos fazer isso hoje aqui. Estou mencionando também que existe um procedimento de fatoração, mas é só para comparar, porque eu acho esse procedimento aqui bem decepcionante. É o seguinte, você tem aquela função quadrática que está na sua forma geral, você está querendo colocar ele na sua forma fatorada, por isso que chama fatoração, e você imagina a distributiva que vai acontecer aqui quando você souber que número tem aqui e que número tem aqui. Distributiva vai dar isso aqui, que você quer que seja a mesma coisa que aquela forma geral ali. Então, você quer que o 5 seja a soma do A mais B, e ao mesmo tempo que o 6 seja o produto do A vezes B, e por sorte, com esses números 5 e 6, a gente sabe a resposta, né? 2 mais 3 dá 5, e 2 vezes 3 dá 6. Por isso que eu acho que esse é bem decepcionante, né? Porque dá para fazer nesses casos que sempre aparecem, e se você for ver nos livros, nas listas de exercícios, são sempre esses números ou aqueles outros que a gente conhece, 3 mais 4, 7, 3 vezes 4, 12, são sempre os mesmos exemplos, porque se não forem esses exemplos, você meio que não tem o que fazer na fatoração. Pode até botar uns casos que parecem mais interessantes assim, né? Agora tem um 2 ali na frente do x, então você bota um 2x num dos fatores para que 2x vezes x seja 2x ao quadrado. Mas assim, de novo, esse caso fica fácil de resolver porque o 3 tem que ser 1 vezes 3, né? E aí você tenta dos dois jeitos, tenta com um aqui e o 3 aqui, se não der, você tenta com um aqui e o 3 ali, e aí deu certo. Mas, de novo, é um caso bem escolhido para dar certo, não é uma coisa que você vai poder fazer em geral com qualquer número. E não é só porque fica mais difícil de fazer não, tá? É porque não dá mesmo. Para você fatorar, você tem que botar a sua função quadrática na sua forma fatorada, e nem toda função quadrática tem forma fatorada. Só aquelas que possuem duas raízes distintas. Mas isso tudo eu falei lá no vídeo de função quadrática, não vou ficar repetindo não, tá? Já completar quadrado é um procedimento que eu acho mais legal, porque da mesma forma que fatoração está tentando colocar a quadrática que está na forma geral dentro da forma fatorada, o completar quadrado está tentando pegar essa forma geral e jogar para a forma do vértice. E essa sim toda função quadrática tem, porque toda parábola tem vértice, mas nem toda tem raiz. Vai, completa o quadrado para mim. Isso é muito fácil. Então é isso aqui. A gente está tentando pegar aquela função quadrática e colocar nessa forma aqui, que é a forma dada pelo vértice da parábola, que tem coordenadas x do vértice e y do vértice, e o formato é esse aqui, como está detalhado lá no meu vídeo de função quadrática. Então, você pode expandir aqui o x menos xv ao quadrado, fica desse jeito. Para essas duas coisas serem iguais, você precisa que essa parte aqui sublinhada de azul seja igual a 5 e que essa parte sublinhada de laranja seja igual a 6. Bom, a parte de azul aqui sempre vai ser mais fácil do que a parte de laranja, tá? Porque ela só envolve um dos números que você não sabe, que é o xv, enquanto que a parte laranja aqui envolve os dois, né? Tanto o xv quanto o yv. Então a ideia sempre vai ser fazer esse aqui primeiro para descobrir o valor do xv, aí você pode colocar ele aqui e usar ele para descobrir o yv que vai ficar faltando. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, para isso aqui ser igual a 5, o xv precisa ser menos 5 meios, e a gente pode recolocar isso já desde o início ali. O menos que tinha na fórmula cancelou com esse menos aqui e ficou positivo. E depois que você fizer 3 ou 4 exemplos disso para praticar, vai ser o suficiente para você perceber que o que dá aqui sempre é metade do que está ali. Então você pode reescrever tudo com números, que eu sei que fica mais bonitinho do que aquela bagunça com várias letras que estava aqui antes. E está faltando só fazer essa parte aqui ficar igual a 6. Isso vai acontecer quando o yv for menos 1/4. Então eu posso pegar esse menos 1/4 e colocar lá em cima. Gente, pronto, completar quadrado é só isso. A gente podia parar o vídeo por aqui, tá? Mas eu vou dar mais alguns exemplos e depois fazer uma aplicação muito interessante que alguém num comentário me sugeriu e eu achei muito legal. Mais um exemplo só para você ter certeza que você entendeu. Pausa o vídeo e faz esse aí. Então eu já sei que vai ser um 3 aqui, porque é metade de 6.
mais alguma coisa que eu não sei quanto é. Vou expandir esse quadrado aqui. E agora o 9 mais ponto de interrogação, para ficar igual a 5, está precisando que o ponto de interrogação seja igual a menos 4. Agora, só para você não ficar com muita pressa demais de sempre colocar a metade aqui, isso só vale quando o coeficiente do x ao quadrado é 1, tá? Então, eu botei um exemplo aqui com o coeficiente 2, mas você não precisa tentar decorar o que acontece em cada caso, não, tá? É só você lembrar do princípio. Escreve isso como forma do vértice da quadrática, expande e compara as coisas para ficar tudo igual. Então, você poderia fazer assim se você quisesse, porque o raiz de 2 vezes x, quando você elevar ao quadrado, vai dar o 2x ao quadrado que você quer ali. Mas eu não recomendo fazer isso não, tá? Porque não tem nenhuma necessidade de colocar essa raiz de 2 aqui. Em vez disso, você pode só colocar o 2 do lado de fora. Porque como quem está sendo elevado ao quadrado é só esse x mais ponto de interrogação, o 2 não vai virar 4, porque ele não vai ser elevado ao quadrado. Então, ele vai continuar sendo 2, que também é exatamente o que você quer. Então, vamos continuar expandindo isso aqui para ver o que a gente precisa colocar nos pontos de interrogação. Mas vamos dar uns nomes para eles, tá? Porque eles não são iguais. Então, pronto. Agora tem o A e tem o B. Muito parecido com o que a gente tinha no primeiro exemplo. Agora, só não esquece que a gente tem esse 2 aqui do lado de fora desse parênteses, que foi o resultado desse quadrado. Então, esse 2 precisa distribuir para todos esses fatores aqui, tá? E com isso, agora a gente está vendo que nesse caso é o 4A, que precisa ser igual a 6. Então, para isso, o A é igual a 3 meios, ou 1,5. O 2A que estava aqui virou 3, o 4A que estava aqui virou 6, e aqui tem um A ao quadrado. 3 meios ao quadrado é 9 quartos, então é isso que eu vou colocar aqui. E aqui embaixo, o dobro disso vai ser 9 meios. Cuidado para não errar a ordem das operações aqui, tá, pessoal? Porque se vocês fizessem 2A, 2A seria 3, e aí 3 ao quadrado é 9, mas não é assim que funciona. Você tem uma multiplicação e uma potência. Então, a potência vem primeiro, que foi o que eu fiz aqui, deu 9 quartos, e agora sim você multiplica por 2, a resposta vai ser 9 meios, ou 4,5. E agora eu sei que esse 4,5 mais B tem que ser igual a 5, e, portanto, o B é 0,5. Temos, então, uma parábola com vértice no ponto menos 1,5 e 0,5, virada para cima, porque o 2 é positivo, como eu desenhei aqui. Só estou querendo lembrar para você que a forma do vértice da parábola era x menos x do vértice, tá? Então, como a gente encontrou aqui x mais 1,5, para que essa conta dê igual ao lado de lá, só para você não esquecer que isso significa que o vértice da parábola tem coordenada x igual a menos 1,5. Se o coeficiente do x ao quadrado ali for um número bonito, tipo 4, aí sim você pode escolher manter ele dentro do parêntese se você quiser. Mesma coisa, você vai expandir isso aqui. O 4a tem que ser igual a 6, então o a é 1,5. A ao quadrado é 9 quartos. E para essa parte laranja ser igual a 5, você precisa que o b seja igual a 11 quartos. Então, completar quadrado é um processo divertido de realizar. Ele sempre funciona porque toda função quadrática tem vértice, mas não é só por isso que ele é legal. Ele é legal porque quando você tem todas essas ferramentas de transitar entre uma forma de escrever a função e as outras formas, você tem a liberdade de chegar nas formas que vão ser mais convenientes dentro de outras situações que você esteja precisando disso. Temos aqui duas integrais divertidas para resolver. E a gente sabe que a coisa mais difícil em integração é determinar qual vai ser a técnica mais adequada para aquela função. Eu não quero nem dizer a técnica correta, porque muitas vezes existe mais de um caminho para chegar na resposta. Algumas vezes você vai escolher uma técnica e não vai ser adequado para aquela situação, você não vai conseguir sair do lugar. Isso não quer dizer que existe só um caminho e que você seja obrigado a seguir uma mesma sequência de passos, tá, gente? Tem toda a liberdade de você fazer qualquer coisa que funcione, qualquer técnica que você conheça, mas é claro que quanto mais prática você tem com integração, você começa a reconhecer certas situações que têm cara de uma certa técnica, né? Então, antes da gente atacar essas duas integrais aqui, deixa eu fazer só uma pequena revisão como pré-requisito de algumas técnicas que talvez você precise se lembrar. Então, é claro que para fazer exercício de integração, você tem de pré-requisito desde o básico de saber o que é uma integral, né? Mas eu quero citar
duas técnicas de integração em particular, só para te lembrar que elas existem. Não vou ensinar elas aqui, posso fazer em outros vídeos depois, mas a primeira delas é a técnica de frações parciais, que a gente usa quando a gente se depara com integrais desse tipo aqui, que tem uma função quadrática no denominador. A gente começa fatorando essa função quadrática, aí a gente lembra que essa integral seria bem mais fácil se, em vez de dois fatores lineares no denominador multiplicados, tivesse um só. Então, a gente quer reescrever isso aqui como uma soma de duas frações, cada uma tendo um desses fatores lineares no denominador. A gente, a princípio, não sabe quais devem ser os numeradores, para que essa soma aqui, de fato, seja igual àquilo ali, mas efetuando corretamente a soma das duas frações, a gente chega naquela expressão ali, que a gente quer que seja igual à expressão original. Com isso, a gente conclui que essas partes que tem x aqui precisam ser iguais à parte que tem x ali em cima. As partes que não tem x precisam ser iguais àquela parte que não tem x. E aí montou esse sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Resolvendo, encontramos que o a era menos 1 e o b era 2, coisa que a gente pode colocar de volta aqui. E aí pronto, a gente pode resolver cada uma das integrais separadamente. Integral de 1 sobre x é ln, aqui também. E nesse caso eu nem me dei o trabalho de fazer substituição porque a derivada desse denominador era 1. Então essa era a primeira das duas técnicas de integração que eu queria te lembrar que existem. Frações parciais a gente costuma usar quando a gente está integrando uma função racional que tem uma quadrática no denominador, a ideia sendo separar essa fração em duas frações mais simples do que a original, porque integrar isso aqui é mais fácil, porque dá ln, e assim você faz uma e mais a outra separadamente, resolve o seu problema original. A segunda coisa que eu quero te lembrar que existe é substituição trigonométrica. Esse aqui é o primeiro de dois exemplos disso que eu quero te dar, e você pode pensar nisso simplesmente como o fato maravilhoso de que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente de x, o que é outro assunto sobre o qual eu não pretendo me estender muito aqui hoje, mas você também pode pensar nisso como uma substituição de x é igual a tangente de t, que não precisa ser usada só nessa função aqui. Você pode usar essa mesma substituição para integrar outras funções, desde que elas te lembrem mais ou menos desse caso aqui, né? Que você esteja tentando achar que uma coisa é parecida com a outra, porque essa você sabe de cor. Se você se deparar com outro caso parecido com esse, você pode tentar usar a mesma substituição para ver o que acontece. Nesse caso aqui, o que acontece é que dx dt fica sendo secante ao quadrado, né? Derivada de tangente. E aí, quando você substitui o x por tangente e o dx por secante ao quadrado vezes dt, acontece uma mágica aqui, porque 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, isso cancela com isso, não sobra nada dentro da integral, basicamente, a integral de 1 dt, que é t, e aí você substitui de volta, porque o seu t era o arco tangente de x. E o segundo exemplo é quando você se depara com isso aqui, ou com alguma outra função que te lembre disso daqui, porque essa daqui dá arco seno. Então você pensa em fazer essa substituição, seguir os mesmos passos que eu segui antes e vai dar tudo certo aqui, tá? Mas eu vou aproveitar para fazer um outro exemplo, em vez de fazer esse até o final, que é uma variação pequena, mas que acontece com muita frequência. Então, em vez de eu ter o 1 menos x ao quadrado ali dentro da raiz, que é uma coisa que eu reconheço como tendo a ver com seno, em vez do 1, eu tenho um 9. A forma como eu vou adaptar minha técnica nesse caso é que, em vez de fazer a substituição x é igual a seno, eu vou fazer x é igual a 3 seno de t. Vamos ver o que acontece assim. Eu botei o dx aqui para cima da fração, tá? Para ocupar menos espaço. O dx é 3 cosseno de t vezes dt. E a substituição do x é igual a 3 seno deu esse 9 aqui, porque o 3 seno estava ao quadrado. Então, o 3 ao quadrado deu 9 e o seno ao quadrado deu seno ao quadrado. Agora eu tenho 9 aqui e 9 aqui. Posso botar ele em evidência. Assim, eu posso tirar o raiz de 9 é igual a 3 para fora dessa raiz quadrada. O 3 embaixo vai cancelar com o 3 de cima. Raiz de 1 menos seno ao quadrado é raiz de cosseno ao quadrado, que é cosseno.
cosseno embaixo, cancela com cosseno em cima, e de novo não sobrou nada dentro da integral, ficou só 1dt, integral disso é t, e o t dessa vez é o arco-seno de x sobre 3, porque esse x aqui está sobre 3, e aí o seno de t é x sobre 3, o t é o arco-seno de x sobre 3. Bom, então essa integral aqui, a princípio, quando eu vejo ela, a primeira coisa que passa na minha cabeça é frações parciais, porque ela tem uma função quadrática no denominador e é sempre isso que eu penso quando eu vejo uma função desse tipo. Mas, para usar a técnica de frações parciais, como a gente acabou de se lembrar, o primeiro passo é fatorar a função quadrática que está no denominador. E aí eu te falei hoje, lá no início do vídeo, que nem toda função quadrática você consegue fatorar. Mas tenta primeiro, tá? Quando você encontra uma integral desse tipo aqui, sim, a primeira coisa que você deve pensar é frações parciais, tenta fatorar o denominador. Se der certo, vai em frente, porque essa vai ser a técnica e vai resolver tudo. Essa daqui, é claro que não dá, né, gente? Senão não seria interessante. Você pode até tentar colocar esses coeficientes aqui, 9 menos 12, 20, na fórmula quadrática, mas você não vai encontrar raízes reais. Então, não vai dar para usar frações parciais nessa integral. Qual a próxima coisa que eu posso pensar? Bom, eu não consegui fatorar, porque nem toda função quadrática pode ser fatorada, mas toda função quadrática pode ser colocada na sua forma do vértice, então eu posso usar o procedimento de completar quadrados para fazer isso. Eu estou procurando alguma coisa desse tipo, um fator linear em x elevado ao quadrado mais um outro número. Nesse caso aqui, eu botei 3x para dentro do meu parênteses, porque o coeficiente do meu x ao quadrado é 9, que é um número bem bonito. Expandindo o meu termo quadrático aqui, eu cheguei a isso. Então, eu quero que isso seja igual àquilo, então tem que ser igual termo a termo, né? O x ao quadrado já está multiplicado por 9 dos dois lados. A próxima coisa que tem que acontecer é que o x tem que estar multiplicado por um número aqui e pelo mesmo número aqui. Então, se lá tem menos 12 e aqui tem 6a, então é porque o a vale menos 2. Já vou fazer essa substituição. Então, com o a sendo menos 2, esse a ao quadrado aqui fica sendo 4. Cuidado para não errar o sinal, não é menos 4, é o menos 2 que está ao quadrado. Então, é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Bom, então para 4 mais b ser igual a 20, o b tem que ser 16. Vou colocar tudo isso no denominador da minha função que eu estou integrando. O que parece agora? Não é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Não é mais 1, mas é mais 16. E também não é o x sozinho que está elevado ao quadrado, é o 3x menos 2. Mas se aquele 3x menos 2 que eu envolvi de roxo ali fosse igual a 4 tangente de alguma coisa, então elevado ao quadrado, esse termo aqui ia dar 16 tangente ao quadrado, que é uma situação muito boa, parecida com aquela integral cuja resposta dá arco tangente. Parece uma substituição esquisita de se fazer, né? Porque é uma equação envolvendo as variáveis x e t, mas não é nem t igual a uma função de x e nem x é igual a uma função de t, que são os dois tipos de situação que eu costumo ver em substituição. Mas não é difícil resolver esse problema, é só isolar o x aqui nessa equação. Somei 2 dos dois lados, agora eu vou dividir por 3. O próximo passo agora, como em qualquer substituição, é encontrar a derivada, que ficou sendo só 4/3 de secante ao quadrado, porque a derivada do 2/3 é zero, como qualquer derivada de constante. E agora vamos substituir isso de volta na nossa integral. O dx fica sendo 4/3 de secante ao quadrado vezes dt, e o 3x menos 2 fica sendo 4 tangente, como a gente tinha combinado aqui. Agora eu expandi o quadrado, o 4 ao quadrado ficou 16, a tangente ficou ao quadrado mesmo. Vou colocar esse 16 em evidência aqui no denominador. Olha a magia acontecendo aqui. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Dá para cancelar um 4 de cima com 4 de baixo também. E aí o que sobrou foi que 4 vezes 3 é 12. Mas isso é uma constante, eu joguei para o lado de fora e sobrou nada dentro da integral. Integral de 1 dt. E aí você substitui de volta o que o t era em função de x a partir da substituição original que a gente tinha feito. Bom, essa segunda integral aqui, a princípio não tem nada que me chame a atenção para nenhuma dessas duas técnicas que a gente acabou de mencionar aqui.
Na verdade, a primeira coisa que chama a minha atenção quando eu olho para essa integral é que a derivada desse cara que está dentro da raiz é esse outro cara que está aqui. Bom, é um múltiplo dele, né? Mas isso é fácil de lidar porque constante multiplicando a gente tira para fora. E, em geral, quando eu vejo esse tipo de coisa, dá vontade de fazer essa substituição. U é igual àquele negócio ali, du dx é igual a isso aqui, vai substituir aqui. Mas aí nesse caso não funciona muito bem, né? Porque está elevado a 5 ali. Então você continua tendo alguns termos que não cancelam muito bem. Mas tenta fazer dessa forma aí no papel para você ver por que não vai dar certo. E isso é super normal em integração, tá, gente? Tentar uma trilha e ver que ela não deu certo é legal, é assim mesmo que faz, tá? Não deu certo, você para, volta e tenta pensar em outra técnica. Outra coisa que está me dando vontade de fazer aqui, agora que eu já vi que aquela primeira tentativa não deu certo, é fazer x menos meio como substituição. E em muitos casos, esse tipo de substituição onde o u é o x mais uma constante e o du dx fica sendo igual a 1, em muitos casos isso pode não ajudar muito, porque não muda muita coisa, mas aqui eu acho que vai me ajudar sim, tá? Porque x menos meio elevado à quinta, por mais que tecnicamente seja uma coisa que eu sei lidar, né? Eu posso expandir aquilo ali tudo, vira um polinômio, mas tem dois problemas. Isso é muito chato de fazer, e se for só u elevado à quinta, é bem mais fácil, porque não tem mais distributiva nenhuma para fazer. E o outro motivo é porque eu ia pegar esse polinômio que eu ia dar aqui expandindo e ia fazer o quê com ele, né? Porque tem uma raiz de um outro troço complicado ali, então não ia bastar expandir tudo. Então eu vou fazer essa substituição sim. Mas aqui vai ser fácil de substituir, vai ser só colocar o U ali, né? E ali não é tão simples assim, porque tem um monte de X. Quer dizer, é simples, mas tem muita coisa, vai ficar feio. Eu aposto que se eu escrever isso aqui de uma outra forma primeiro, vai facilitar a minha vida. E duas observações antes de continuar. Eu troquei os sinais todos porque me incomoda trabalhar com menos na frente, tá? Mas eu vou me lembrar de colocar esse menos de volta quando eu for substituir ali. E a segunda observação é que eu vou completar quadrado aqui porque eu tô com isso na cabeça, porque é um vídeo sobre completar quadrado, né? Mas essa função quadrática aqui tem raízes sim, tá? Então dá para fatorar. Então eu sugiro isso como exercício para você. Eu não fiz no papel, não sei o que vai dar. Fatora em vez de completar o quadrado, vê o que acontece com a substituição, vê se você encontra um caminho mais simples do que esse que eu vou seguir aqui. Mas se for para completar o quadrado, eu vou colocar 2x mais a, porque o 2 ao quadrado vai dar esse 4 que eu quero aqui. Agora, expandindo tudo, eu estou encontrando que o 4a tem que ser menos 4, então o a tem que ser menos 1. Se o a é menos 1, então o a ao quadrado é 1. E aí, se 1 mais b é menos 3, é porque o b tem que ser menos 4. Olha que problema bem elaborado. Isso aqui deu 2u. Então, eu substituí tudo isso de volta na minha integral. U à quinta, porque era isso aqui a quinta. Aí, a raiz. Eu lembrei de colocar o menos de volta, por isso que ficou 4 menos isso aqui ao quadrado, em vez de ficar o quadrado menos o 4. Já substituí o 2x menos 1 por 2u também, e o dx era igual a du, como a gente tinha falado lá em cima. Agora eu vou expandir isso aqui para ficar 4u ao quadrado. Vou colocar esse 4 em evidência aqui dentro da raiz. Raiz de 4 é 2, vou tirar para fora da integral. E aí tem cara de quê? Tem cara de substituição trigonométrica, né? Raiz de 1 menos u ao quadrado. Tem tudo para chamar u igual a seno de t para dar certo aqui. Olha, não vou fazer isso não, mas sugiro que você faça como exercício, porque esse eu fiz no papel e deu certo, eu cheguei no final, mas deu um trabalhinho e teve mais uma substituição ali com a qual eu não estava contando ter que fazer. Vê se você consegue. O que eu vou fazer de verdade é essa substituição aqui. Mas as pessoas adoram perguntar como eu poderia ter pensado nisso? Ou pior ainda, dizer eu nunca teria pensado nisso. Mas, gente, a resposta é que como foi que eu pensei nisso? Eu pensei nisso porque eu segui uma trilha pior antes, tá? Eu fiz a substituição trigonométrica. Então eu quero insistir de novo nesse fato. Siga várias trilhas, não tenha medo de errar. Todo erro você está aprendendo alguma coisa.
E não chega nem a ser um erro, né, gente? É uma trilha que você seguiu e não foi adequada. Mas, enfim, fazendo a derivada aqui, DVDU, não esquecendo de usar a regra da cadeia. Esse 2 cancela com esse 2. E essa raiz aqui embaixo é o próprio V que está aparecendo de novo, tá? Então, vamos lá substituir tudo isso de volta na integral. Essa raiz quadrada é V, que vai aparecer aqui. O du, eu vou tirar dessa equação aqui, dv du é igual a menos u sobre v. O menos eu vou trazer para o lado de fora junto com o 2. Esse u vai cancelar com um dos 5 u's que tem aqui. Esse v, naturalmente, vai juntar com esse, vai ficar ao quadrado. E toma muito cuidado nessa hora, tá, gente? Qualquer integral que você está fazendo por substituição, eu vejo muita gente errando isso aqui. Não está pronto ainda para integrar. Você está trocando a sua variável de integração de u para v, não pode integrar enquanto ainda tiver u aqui não, tá? Só que aparentemente eu já fiz todas as substituições que era para fazer e ainda sobrou u. O que eu faço com isso? Bom, você tem uma relação entre v e u que você está usando, né? Trabalha com ela, então. Eleva os dois lados ao quadrado, aí soma um, subtrai o outro. Não precisa nem tirar a raiz dos dois lados agora para isolar o u, porque o que você quer é u à quarta, então, em vez disso, vamos elevar ao quadrado. E agora, essa expressão aqui, a gente substitui aqui. Tá quase acabando. Eu vou ter que expandir uma potência do mesmo jeito, que era o que eu estava tentando evitar lá no início. Mas aquela potência era de 5, né, gente? Essa aqui é só de 2, eu expando numa boa. Agora eu distribuo esse v ao quadrado aqui para todo mundo. Uma integralzinha de polinômio fácil, fácil. Vou distribuir o menos 2 aqui, tá? E tem que substituir de volta, tá? Não esquece desse último passo não, porque você encontrou uma resposta em v, mas a variável original do seu problema era x lá em cima, tá? Então, v era igual a 1 menos u ao quadrado, que eu apaguei, mas foi essa substituição que a gente usou. E u, por sua vez, era x menos meio. Se você quiser distribuir esse quadrado aqui e arrumar um pouquinho antes de substituir, pode fazer, mas não vai ficar menos chato. É isso, tá? Tem que só substituir, a resposta é chata, tem vários termos, mas o que foi legal nesse problema não foi a resposta, foi o caminho que a gente passou para chegar até ela.